Você se sente ouvida e compreendida? Como seria se sentir ouvido e acolhido? Você consegue descrever isso? Geraria inclusão, tolerância, solidariedade, quebrariam barreiras, pontes seriam construídas. Use o seu poder, pratique a empatia para transformar os relacionamentos. Ao se colocar no lugar do outro, você cria conexões genuínas e fortalece laços. Eu ajudo a transformar questionamentos em comunicação assertiva através da empatia. Acredite ou não, quando nos colocamos no lugar do outro, somos capazes de compreender suas necessidades e expectativas, o que nos permite oferecer um atendimento mais personalizado e eficiente. Eu quero trazer para vocês hoje um caso que eu atendi na mediação. Eu, estando como mediadora, entrou um caso onde a inquilina era um proprietário e inquilina de uma casa. O proprietário era engenheiro, era professor universitário de faculdades renomadas, se expressava muito bem. E a inquilina era uma pessoa com estudo fundamental, uma pessoa simples, batalhadora, tinha palavras simples para se expressar. Ela abriu o processo porque ela falou que ela não ia trocar os canos da casa, porque os canos estavam enferrujados, estavam impedindo da água vir para as torneiras. E ela tentou um diálogo com esse dono da casa, que era esse engenheiro. E ela estava há 3 meses, gente, três meses sem água na torneira. Três, sabe o que é 3 meses? Ela abria a torneira e não vinha água nem na pia, nem na descarga, nem no chuveiro. Ela estava extremamente cansada, ela estava esgotada. Então, ela se sentiu na obrigação de abrir um processo judicial para ela poder se sentir ouvida. E veio para a mediação. E quem era a mediadora? Era eu. E quando ela contou essa história, aí ela sabia dos direitos dela. Ela sabia que o problema no cano interno à parede é de responsabilidade do proprietário. E ela, então, veio. Qual é o seu pedido? Eu fiz para ela, né? O que você quer de fato? Ela falou: eu quero de fato sair da casa, não aguento mais. Só que tem uma multa no contrato e eu não posso pagar o valor da multa. Eu já estou vendo outro lugar para morar e esse local eu já paguei e eu não tenho como pagar o valor integral da multa que está no contrato. Então, eu entendi o que ela estava falando e fiz uma pergunta para ela: o que você sentiu? O que você sentiu? Ela me respondeu, ela pensou, ela olhou com calma, depois, com um tom de raiva, ela fez: eu senti descaso. Ela foi imperativa: descaso. Eu escrevi para eu não trocar a palavra. E nisso, que me ocorreu? Levar o dono da casa, o engenheiro, ao descaso, sentir o descaso. Como a sessão tinha um tempo determinado e era muito curto o tempo, eu fiz uma pergunta para ele. Eu fiz a pergunta assim: o senhor usa serviço de telefonia ou de internet? O senhor já precisou cancelar esse tipo de serviço? Ele ousou, ele expressou no rosto, mas ele ousou e me respondeu assim: não. Só que eu tinha visto um celular no bolso dele, estava lá. Então, como que ele não usa? Como ele é professor, tinha um celular no bolso e não usa o serviço de telefonia?
Então, com a expressão facial dele e com o não, eu fiz uma leitura que ele entendeu o que é descaso. Ele entendeu o que é pagar e esse sentimento de descaso. O que eu fiz, então? Falei para a inquilina, faça a sua proposta agora para ele. Ela podia, na hora, ter falado para ele, não vou pagar nada, eu quero não pagar nada, e vamos começar a negociação da quebra de contrato. Eu quero sair sem pagar a multa da quebra de contrato. E ela, humildemente, ela fez assim, honesta e humildemente, ela falou assim, no contrato, está previsto pagar 1.200. Como já passaram tantos meses, então o valor seria R$ 780. Eu fiz o cálculo, mas eu conseguiria pagar para ele R$ 500. Então, minha proposta é R$ 500. Então, eu falei para ela, fala para ele que a sua proposta é R$ 500. E ela fez a proposta de R$ 500. Imediatamente, ele aceitou. Fizemos a documentação, imprimimos o documento, o termo de acordo, fiz leitura em voz alta, todos assinaram e eles saíram da sala. Dali a pouco volta ele. Doutora, eu preciso te falar uma coisa. Aí que ele contou. Sou engenheiro, sou professor, e realmente a doutora fez a diferença aqui, nessa sessão. Porque realmente eu não tinha entendido e não tinha me colocado no lugar dela. Então, quando ela disse descaso, para mim, eu nem pensei no descaso. E aí, quando a doutora me falou o que falou, fez a pergunta que fez, eu consegui entender o que de fato ela estava sentindo. Então, colocar-se no lugar do outro é muito amplo. E nós não estamos habituados. Em outro vídeo, eu já falei isso com vocês. Nós estamos instalados na cultura do triângulo dramático. Quando eu estou de um lado, automaticamente eu te coloco do outro lado. E automaticamente nós precisamos de alguém para resolver. Alguém aqui em cima que tenha poder. Então, no judiciário, é o juiz. Mas nós praticamos coerção o tempo todo, entre nós, entre amigos, entre familiares. E só o fato de entender o que a pessoa sentiu, você pode fazer uma mudança. Então, hoje, eu quero que você sempre lembre que você pode transformar os questionamentos em comunicação assertiva através da empatia. E eu posso te ajudar com isso. Então, quando você for descrever algum caso, um fato que aconteceu, você vai prestar atenção. Descreva o fato, como no caso do proprietário e inquilino. Os canos não descem água pelos canos da casa inteira. Ponto. Para de falar. Porque se continuar falando, entra no julgamento. O que seria um julgamento? É outro tema que pouco estudamos, que pouco conversamos sobre isso, que pouco entendemos. O que é julgar? Então, eu tenho julgamento moral, a minha moral, de acordo com a minha moral, de acordo com o que eu entendo, eu saio julgando. E tem o julgamento jurídico, que o julgamento jurídico é através de provas e através de testemunha. O juiz ouve testemunha. E para ele poder julgar, para ele poder dar uma decisão judicial. Então, muitas pessoas procuram o judiciário pensando no julgamento moral. E o juiz não vai julgar moralmente. Então, nós precisamos trabalhar esse entendimento, esse conceito. Então, o que é um julgamento moral? Então, vamos pegar o exemplo. Estou 3 meses que eu abro a torneira, não consigo tomar banho, então está falando com energia, com raiva.
e não consigo lavar uma louça, porque ele é um folgado, ele não conserta essas torneiras, esses canos. Ele não faz nada, ele não, ele dá risada de mim. Então, perceba, tudo isso que foi falado após a descrição, e normalmente acumulado de raiva, é julgamento. É um tema tão importante a ser entendido que eu vou abordar em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre a empatia nos relacionamentos familiares e vou falar mais sobre o julgamento. Nos relacionamentos familiares, divórcio é onde tem maior julgamento das pessoas. E todo julgamento gera um ruído, uma cortina de fumaça, uma distância e gera conflitos que se tornam confrontos. Então, eu também quero trabalhar esse conceito hoje com vocês. O conflito é inerente ao ser humano. Através do conflito, há mudanças. Através do conflito, há novas ideias, agrega-se novas ideias, novas possibilidades. Então, o que é um conflito? Digamos, eu estou dirigindo meu carro, meus 2 filhos estão ali no banco de trás. Então, eles ficam assim, mãe, quero abrir a janela. E eu estou com o controle aqui, janela fechada. Mãe, deixa eu abrir a janela. Mãe, eu quero abrir a janela. Então, cadê o conflito? Eu quero fechada, eu quero ar-condicionado. Eles querem aberta, eles querem o vento. E eu estou pensando, eu estou julgando que a janela aberta é perigoso, o ladrão vai vir, e eu estou aqui nesse pensamento. Então, eu uso de autoridade e não permito. É ou não é que acontece assim? Então, nesse caso, eu tenho que entender que é um julgamento. Então, o que eu posso fazer, trabalhar? Trabalhar o dividir. Então, nós vamos até tal lugar com a janela aberta. A partir daquilo, a gente fecha a janela. Na ida, vai com a janela aberta. Na volta, com a janela fechada. Negociar. A chave é negociar. Mas para haver negociações, é necessário entender uma comunicação assertiva. É necessário entender que eu faço parte. Nós estamos dentro de um contexto. Nós não vivemos isolados. Humanos que somos, não vivemos isolados, sozinhos. Nós vivemos em comunidade. E aí, eu vou acrescentar mais uma fala, que eu acho que é importante pensar sobre isso. Eu falei do conflito, dei o exemplo da janela do carro. E agora eu quero trazer o confronto. O que é um confronto? Confronto é eu acabar com o outro. Veja, na televisão, quando tem um jogo de futebol, normalmente é dito assim: Palmeiras confronta Corinthians, porque o Palmeiras tem como meta, como objetivo, ganhar. Ele não quer perder, ele pode até empatar e perder, mas ele entra lá no jogo para ganhar, acabar com o outro. Então, é confronto. Quer outro exemplo de confronto? Na guerra. Então, um quer acabar com o outro, é confronto. Então, quando ele tem essa intenção, quando ele tem essa vontade, né? Então, é confronto. Então, nós precisamos pensar, qual está sendo a minha vontade? Eu quero acabar com essa conversa, então nós entramos na linha da coerção. E nós não prestamos atenção nisso. Nossa cultura é litigante. As faculdades nos formam para brigar. Para você ser melhor, você tem que acabar com o outro. É essa cultura. Presta atenção quem é que colabora, coopera. Sabe a profissão do copiloto? Ela teria que ser estendida. Nós não paramos para pensar nisso, né?
Então, eu entrei na mediação, no Tribunal de Justiça, e lá eu aprendi comediação. Então, codocência, eu percebo que as pessoas têm dificuldade em fazer codocência. Olha no jornalismo, normalmente são 2 jornalistas que estão ali no balcão, no Jornal da Noite. Por quê? É um e o outro, cooperando, colaborando, compreendendo. Nós não fomos treinados para isso. Nós não paramos para pensar. Então, no caso, quando a gente tem o confronto, é porque a gente está dentro de nós querendo seguir sozinho e único. E é antagônico ao conceito do humano que humanos somos. Como humanos, nós temos que cooperar, colaborar. E aí eu te convido para pensar, e você vai escrever para mim a resposta, ou vai ter que assistir outros vídeos aí para acompanhar meu raciocínio. Então, e quando é que o humano manifesta a colaboração, compreensão, a solidariedade? Pensa um pouco. Existe um fator que acontece e que o humano expande, ele manifesta toda essa parte para conservar a raça humana. E você vai escrever. Eu não vou responder nesse vídeo, não. Eu quero que você pense. Aqui é um local onde a gente vai transformando esses pensamentos que estão enraizados há anos, há séculos, e que a gente não presta atenção. Porque se somos humanos, somos capazes de reformular o que pensamos. Nós também não prestamos atenção no que somos, um conjunto de ideias. Prestem atenção, eu penso assim, você pensa diferente de mim. Mas quais elementos estão incluídos no meu pensamento? E quais elementos estão incluídos no seu pensamento? Então, a gente, às vezes, é engolido pelo dia a dia, porque a gente segue exemplos pela imitação. Lembra dos neurônios espelhos que eu já andei falando em outros vídeos? Eles estão aqui dentro da nossa cabeça, eles estão querendo toda hora imitação, imitar algo, alguém, porque assim eu me sinto pertencendo a um grupo, eu me sinto pertencendo àquela raça, àquele local, àquela cidade. Então, o pertencer nos leva a tomar algumas atitudes de imitação que hoje eu diria que elas estão fora de moda. E aí, o pertencer, a partir do momento que a gente nasce, a gente pertence. Só que a gente não se dá conta disso, a gente não percebe isso. E a gente acaba se envolvendo no que o Jung trouxe, chamado de mente coletiva. O que é a mente coletiva? O Freud e o Jung explicaram muitíssimo bem isso. O que são os arquétipos, arquetípicos, os nódulos energéticos. Então, alguém pensou em como ser mãe. Aí veio outro pensou, veio outro pensou. Ficou um nódulo energético. Quando você se torna mãe, você acessa esse arquetípico. Aí, qual arquetípico você acessou? A mãe que cuida ou a mãe que joga e abandona o filho? Não é isso que a gente viu lá na televisão? Então, quando a gente toma essa consciência, a gente está aqui dialogando, construindo as ideias juntas. Então, a gente começa a perceber o quão é importante a empatia. E que se eu não der o meu primeiro passo, se eu não caminhar, a estrada não vai ser aberta. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que entender e começar a mudar a minha forma de falar, mudar a minha comunicação, trazê-la para uma forma mais assertiva, sem julgamentos.
Então, eu tenho que começar a ter uma expressão mais sábia. E quando alguém confia em você e te conta alguma coisa, ou te pede alguma ajuda, como eu iniciei aqui uma relação que foi no tribunal, né, proprietário e inquilino, mas essa relação poderia ser chefe e funcionário, poderia ser professor-aluno, poderia ser vizinhança, no condomínio. Quem tem empatia com quem? Eu vi lá na televisão que um tirou o revólver e atirou do outro lado no prédio. Então, para que isso? Será que resolve? Essas atitudes brutais são atitudes que, que estão manifestadas aí. E não adianta eu olhar e na minha moral, eu dizer, eu não faria isso, nossa, que absurdo, você viu, e tornar isso uma conversa sem produtividade. Isso se torna roubo do tempo. Você rouba o tempo do outro. Você permite que o outro roube seu tempo. Então, como é ser mais assertivo? Então, fale o fato sem julgamento. Vamos entender qual foi o sentimento envolvido. Então, nós vamos começar a prestar atenção nisso. Eu perguntei para aquela inquilina, o que você sentiu? Ela muito bem falou, descaso. Ela expressou muito bem o sentimento dela, coisa que é raríssimo, nós podermos expressar nossos sentimentos abertamente. É raríssimo acontecer uma coisa dessa. E aí eu posso caminhar um pouquinho mais. Qual a necessidade? Voltando no exemplo do proprietário e da inquilina, qual a necessidade dela? Necessidade básica: tomar banho, a água no banheiro, a cozinha, a louça, necessidade mínima, básica. Se ela tem um cachorro, de repente tem que lavar mais vezes, se não tem o cachorro, limpar o chão. A gente sabe, necessidade básica de limpeza, até de cozinhar. Como você vai cozinhar um arroz sem água? Necessidades básicas. Ela necessita cozinhar, ela necessita tomar banho. Olha como nós temos falado básico. E aí se faz um pedido que possa ser executável, exequível, que a gente fala, né? Que a pessoa consiga executar fazer, realizar esse pedido. Então, um pedido por vez. Então, qual seria o pedido da inquilina? Consertar os canos da casa. Ela pediu, passaram 3 meses e ela, então, resolver o problema que é dela, que ficou transferido para ela. Vou para outra casa. Ela não precisou pegar o que não é dela, o que não pertence para ela. Então, nós vamos começar a observar, quando chegam os questionamentos para nós, o que de fato a pessoa está questionando, o que de fato ela está gritando, pedindo. É de minha responsabilidade acolher, entender, resolver? Ela está gritando, nós estamos tendo questionamentos, porque eu não estou cumprindo a minha parte? Ou eu vou abrir meus ouvidos e comunicar de forma assertiva? O que de fato você quer? O que de fato você precisa que eu faça? De repente, é só falar com outras palavras. Nós entramos no que é chamado de automático do cérebro. Nós não sabemos disso. Ninguém ensina isso para a gente. O cérebro gosta de, eu falo assim, empacotar e colocar numa caixinha ali dentro. Aí fica automático. Aí tudo é automático. O caminho que você faz é automático, a forma de você comer é automático, tudo é automático. Quando você automatizou várias atividades do seu dia a dia, automático a forma de responder, aí você tem uma resistência.
gera uma resistência quando você vai sair desse automático. E é isso que a empatia vai mexer comigo, com você, com seus relacionamentos e até transformar os questionamentos que estão chegando. Porque quando a gente apenas ouve sem reagir, a gente é uma caixa de reação. A gente reage e nesse automático. E aí, o convite é: alguém falou algo para você? Não responda, não fale, não faça nem caras e nem bocas. Aguarda, espera, pensa sobre o que foi dito. Faça como se fosse uma tradução, sabe? Como se fosse outro idioma. Traduz, checa com a pessoa se é isso que ela disse. E desta forma, você consegue responder de forma empática e gerar uma mudança nos relacionamentos. Então, estejam atentos ao conflito-confronto. É conflito ou é confronto? Deu para entender, né? Eu vou aprofundando em outros vídeos, em outros encontros, eu vou aprofundar esses temas, eu vou falar com outras palavras, vou trazendo mais exemplos, mas eu quero que você preste atenção. Conflitos, confrontos, acolher, ouvir sem responder, sem reagir, organizar a fala, você falar o fato sem julgar. Então, treine isso. Comece a se ouvir. Eu tive um amigo na adolescência que ele falava para mim: Sandra, é importantíssimo ouvir o que você diz. Entre o que você diz e você ouvir, tem menos do que um palmo de distância. É mais perto do que a distância entre eu e você. Preste atenção, organize suas ideias. E isso foi me ajudando, porque eu ouvia todos os meus amigos que me davam sugestões e me dão sugestões até hoje. Quando a pessoa fala, primeira coisa que eu respondo: eu agradeço você estar me corrigindo. Eu agradeço você estar me alertando, porque foi assim, foi com essas ajudas que eu comecei a falar melhor, que eu comecei a me expressar melhor, que eu comecei a estudar e a me aprofundar nesses assuntos. Então, estou aqui para te ajudar a transformar questionamentos em comunicação assertiva através da empatia.